Hoje a gente vai falar sobre o cinema negro, então a gente trouxe quatro... Infelizmente a Tati ainda não chegou, mas 4 profissionais do audiovisual. Então eu vou pedir para eles se apresentarem rapidinho para vocês, contarem um pouco das experiências, e é isso. Boa noite, gente. Me chamo Ananda, estudo publicidade. Trabalhei ano passado na Cake Way, que é uma agência que tenta fazer um pouco mais além da publicidade. Então, a gente trabalhou com cultura. E aí a gente fez o clipe do Baco, Bluesman, para lançar o álbum. E não tenho tanta experiência no audiovisual ainda, sou estagiária, agora em outra agência. Mas espero ter outras oportunidades de fazer trabalhos tão legais quanto que eu fiz ano passado. Eu sou Renato Cândido, eu sou cineasta. Eu fiz o bacharelado lá na ECA, obrigado pelo grau. Também fiz o mestrado lá e agora estou no doutorado. Estou tentando fazer filmes nesse Brasil ingrato, historicamente ingrato para nós, né? E eu sou professor também aqui na Fapcom e na Zumbi. Eu dou aula de publicidade também. E eu estou como vice-presidente de uma associação de profissionais do audiovisual negro, né? Então, a gente pode falar de política pública, como pressionar o Estado fascista, essas coisas todas. Meu nome é Ricardo, que vergonha. Trabalho com publicidade já há 17 anos, já comecei no mercado, acho que muitos aqui eram bebês. É uma grande alegria estar aqui hoje, bacana essa iniciativa de mostrar que o negro sabe fazer as coisas, né? Que hoje em dia a gente vê um movimento muito grande nesse sentido de negros, mulheres, gays, etc, 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 né? Que é muito importante. E bem, não estudei publicidade, não tenho formação acadêmica. Tudo que eu sei aprendi na raça, aprendi com algumas pessoas que estão aqui, que acompanharam a minha vida quando eu comecei. Enfim, é isso. A gente levantou alguns dados sobre o cinema em geral, em 2016 principalmente. Em 2016, 75% dos filmes lançados em salas comerciais eram dirigidos por homens brancos, 19,7% eram por mulheres brancas, 2,1% por homens negros. A partir desses dados, a gente queria fazer algumas perguntas gerais para os nossos convidados. Vocês acham que, atualmente, as produções audiovisuais negras reivindicam o espaço que foi negado na produção nacional? É interessante a gente observar que a gente já tem, né? Na nossa história do cinema brasileiro, a gente já tem realizadores e realizadoras negras, né? Dos anos 50. Eu esqueci os nomes, mas como eu estou nesse processo de busca de entender e ver quais são essas pessoas realizadoras, alguns roteiros de chanchada, o Homem do Sputnik, de chanchada, tá? Não de pornô chanchada, dos anos 50. Se destacou um cineasta negro que eu esqueci o nome, e eu peço desculpas. É importante a gente observar também que nos anos 70, alguns cineastas homens, né, conseguiram viabilizar, negros, né, conseguiram viabilizar filmes utilizando o dinheiro da Embrafilme, que foi uma empresa pública, tá certo? Mas era a sociedade anônima, mas que financiava filmes. E, historicamente, a gente não tem acesso a esse Estado porque a gente não criou esse Estado, nós, negras e negros, né? Mas é curioso observar uma coisa que é o seguinte: quando o Antônio Pitanga consegue fazer lá em 79 o filme dele, a empresa produtora é uma empresa produtora branca. Quando o Valdir Onofre fez lá As Aventuras Amorosas de um Padeiro, por mais que o nome pareça de pornô chanchada, não é um filme de pornô chanchada, mas é um filme cômico, com aquela ideia de comédia erótica, aquela coisa toda. Foi dinheiro da Embrafilme. E a produção é a Regina Filmes,
tá certo? Que quem era dono da Regina Filmes era aquele cineasta carioca que fez Rio Zona Norte, Nelson Pereira dos Santos, tá certo? Então, é interessante observar que algumas dessas realizações que utilizaram verba pública, né, usaram dinheiro público, no caso, necessitou de uma estrutura branca. E aí tem gente que corre por fora, como o Zósimo Bubu, que fez o Alma no Olho em 73, tá certo? Conseguiu, por muita pressão e a gente constranger essa galera branca em relação a como se privilegia em relação à história do Brasil e do racismo, né, que estruturou o Brasil. Em 88 ele consegue fazer o documentário Abolição, e aí já utilizando o recurso da Fundação Cultural Palmares e da Embrafilme, tá certo? E aí, como um ariano, né, ir para as cabeças e disputar essa narrativa e o dinheiro dessa narrativa. Puxando já essa pergunta, o que é o cinema negro para vocês? Sei lá, acho que tem várias visões, né? Porque se você for encarar como, sei lá, o ator, você vê que tem poucos atores negros de grande expressão no mercado brasileiro, né? Ou até internacional, né? Tem poucos, né? Se a gente for comparar aos brancos, né? Se a gente for comparar, então, trabalhando, né, no cinema, é o cara ajudante, é o maquinista, é o eletricista. Você não tem uma grande expressão de diretores negros ou até diretor de arte, diretor de fotografia, que realmente tem uma representatividade para o filme, né? Quando você vai fazer um comercial, ou um clipe, ou um curta, o que seja, tem algumas funções que são básicas, né? Como o fotógrafo, o diretor de cena, diretor de arte, né? Enfim, cenotécnico, várias outras funções. Então, quando você começa a comparar tecnicamente, pelo menos eu vejo que tem muito pouco negro, né? Assim, eu já acompanho alguns sets, já tive a oportunidade de estar em algumas coisas, várias produções publicitárias de longa ou série ou publicitárias. Eu sempre vejo o negro, sempre é o cara ali, o ajudante, o cara que tem uma certa expressão. Não que a função dele seja importante, não é isso que eu quero dizer. A função de todo mundo dentro de uma produção é importante, até o cara que pregou um prego. Mas quando eu falo assim, algo importante, que você vai falar assim, puta, eu quero aquele cara porque aquele cara é foda. Ele não é o negro e nem a negra, entendeu? Realmente ele é o branco, né? Ou a branca, enfim, né? Hoje em dia a gente tem, né, eu vejo pelo menos várias mulheres crescendo no mercado audiovisual, eu vejo um mercado aclamando por mulheres, né? Mas ainda a mulher negra, pelo menos eu vejo muito pouco, né? Como também o negro também. Quando eu vou falar negro, vou falar os dois, tá? Você não ficar negro, né? Enfim. Por exemplo, eu conheço muito poucos negros que têm uma representatividade como eu tenho, por exemplo. Assim, tipo, que o mercado conhece, que as pessoas conhecem, que você vai falar, puta, fulano de tal, conheço. Beltrano, aquele fotógrafo, aquele diretor de arte, aquele diretor... Nananã. Não é branco. É branco, desculpa. Não é negro. Então, eu acho que é baixíssima a representatividade do negro. Cinema negro é um ato político. É um ato político porque tanto em relação à narrativa, quanto em relação a entender como que o dinheiro circula na construção dessa representação, sabe? Porque senão a gente vira chapa preta para branco, tá? Não sei se entende esse conceito, né? Ou seja, que nem... Vamos pensar o seguinte, quando tinha ainda edital afirmativo de curta-metragem, ou colocar, por exemplo, um fato que acontece com o querido Jefferson D. Jefferson D, cineasta que já é uma geração anterior à minha, né? Ele já tem consolidado, ele já fez alguns longas, né? Brother, existe várias críticas em relação, mas ele conseguiu fazer, tá certo? Dá para se colocar alguns processos de essa sensação de estar sozinho no rolê, sabe? Né? E você ter que ceder para branquitude, aquela coisa toda. Mas ele conseguiu fazer, né?
Agora, por último, ele fez o filme do Luiz Gama, né? E aí, o filme do Luiz Gama, quando ele tenta emplacar os projetos dele pela Buda Filmes, a produtora dele, na Ancine e tudo mais, ele não estava conseguindo, não sei agora, né? Mas ele não estava conseguindo um histórico de nãos, porque a produtora dele não tem pontuação. E para você ter pontuação na Ancine, você precisa ter lançado um longa-metragem e um longa-metragem em sala comercial, que daí você consegue acumular pontuação e você começa a ter algum diferencial, entre aspas, na medida que você vai acumulando mais pontos nesse currículo, né? Você tem acesso a outras fontes do Fundo Setorial do Audiovisual, tá certo? Enfim, a Buda Filmes, ao que eu sei, não tem esse número, né? Não tem. E aí ele é convidado por outras produtoras para fazer esses filmes, tá certo? E aí quando você observa, por exemplo, Luiz Gama, acho que foram 10 milhões de reais, tá certo? Esse dinheiro circulou numa produção, numa equipe branca. Então é interessante a gente observar, já que cada vez mais a gente tem mais profissionais pretas e pretos, a gente precisa disputar esse mercado, a gente precisa disputar essa política pública que é histórica e que sempre privilegiou e que sempre beneficiou a galera branca do rolê, que está bem estabelecida lá na sua Vila Madalena. Desculpem aqui, tá? Quem mora na Vila Madalena. Quando eu falo isso, não é direcionado a vocês, mas é direcionado ao sentimento de branquitude, tá certo? Isso que a gente acabou herdando e que nos permeia em relação às nossas relações sociais, tá? Então, a gente precisa disputar, tá certo? Essa disputa é o cinema negro. Seja em representação pelo fato da gente poder ter a dignidade de contar as nossas histórias, tá certo? E a gente poder viver de contar as nossas histórias, tá certo? Eu queria saber, durante a trajetória de vocês, quais foram as maiores dificuldades para entrar no mercado do audiovisual? Eu comecei no mercado audiovisual em 2000, 2001. Era um projeto chamado, acho que alguns devem ter visto aqui, chamado Turma do Gueto. Era um projeto do Netinho de Paula, onde eu era estagiário. Eu fiquei estagiário de produção lá durante, sei lá, uns 2 meses e tal. E um dia eu falava, eu preciso levar uma fita lá na Record, não sei o quê, blá, 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 que era, o programa passava na Record. Eu falei, beleza, vou lá. E aí eu fui aqui embaixo ficar Casa Blanca, que era uma das maiores pós-produtoras, acho que da América Latina, enfim, alguma coisa do tipo. Aí eu olhei aquele mundo e falei, puta que pariu, que merda é essa, velho? Entrei numa central técnica que tinha um monte de beta, um monte de coisa, fiquei olhando aquilo, piscando, falei, caramba, velho, que louco. Enfim, e aí fiquei, toda vez que tinha que levar a fita, eu falava, eu vou. E aí chegava lá na central técnica, ficava conversando com o central, não sei o quê, como faz isso, como faz aquilo. E aí um dia a Marilene, que era a produtora executiva, sempre me via lá perguntando as coisas. Ela falou, mas você não quer vir aqui para aprender? Eu falei, demorou. Ela falou, então você vai de manhã para o set e depois você vai para pós-produção, né? Vem para cá à tarde. E aí foi assim que eu iniciei na pós-produção. Isso em 2001, 2002, foi um processo bem legal, assim, encontrei várias pessoas queridas, pessoas que são amigas até hoje. E foi difícil, porque naquela época, em 2001, né, estamos falando de ano 2000, tinham pouquíssimos negros. Estou num assunto que eu já falei com alguns amigos aqui, que em 2000 eu não tinha essa percepção, né, desse papo de falar do negro. Porra, só tem eu de negro aqui, caralho. Pra mim era uma coisa normal, tipo, não ter mais negro, tá? Tipo, não me incomodava, era tipo normal, tô num ambiente branco, pra mim tá tudo certo, e é isso aí, vamos trampar. Lá foi onde eu passei os maiores perrengues da minha vida profissional. Ficava 3 dias trabalhando direto, sem parar, sem trocar de cueca. Eu lembro que eu ia com um caderninho na Casa Blanca e ficava do lado de um cara que também era o Fernando César.
Era outro negro. Na verdade, agora é verdade. Ó, andava eu, o Vinícius Pastana e Fernando César. 3 negros, andava sempre nós, juntos. E só que eu não tinha esse sentimento. Até um dia que a gente, com uma conversa de bar, o Fernando César falou assim para mim: tinha outro Fernando aqui na Casa Blanca, e quando o cliente ia perguntar qual Fernando eu queria trabalhar, era perguntado Fernandinho preto ou Fernandinho branco. Aí esse dia eu me toquei que realmente tinha um racismo dentro da Casa Blanca, dentro desse espaço. Então, eu ainda estou no começo da minha carreira, né? Ainda estou na faculdade, mas já trampei em 2 agências grandes em São Paulo. Então, acho que para entrar eu tive sorte, assim, mas por uma questão de que tem uma demanda agora por diversidade dentro das agências, que não é uma demanda real, porque não vai equiparar o número de negros, mas tem essa demanda. E eu acabei entrando nas agências, acho que por causa dessa demanda de diversidade. Porém, eu acho que eu não tive problema de ingressar, só que o meu problema é permanecer nesses espaços, porque as pessoas contratam por causa dessa diversidade, porém não há nenhuma preocupação com o bem-estar do funcionário negro. Então, ninguém tem um preparo para receber essas pessoas. E então você acaba sendo silenciado, você acaba sendo, né, ignorado mesmo no espaço. Então, é difícil permanecer. É uma luta mesmo. Então, acho que a minha questão é pulei essa parte de ingressar, não por uma bondade de ninguém, mas, né? E agora acho que a minha luta mesmo é por permanecer nesses espaços, assim. Isso que você coloca lembra a permanência na faculdade, pelo menos do que eu vivi, né? Porque eu tentei 3 anos entrar na ECA, né? Eu tenho uma formação anterior, eu sou eletrônico, eu venho das exatas, né? Eu fiz telecomunicações eletrônicas, eu tentei 3 anos trabalhando, eu subi em poste, gente, essa galera que sobe em poste, sabe? Aí eu fiz cursinho também. Enfim, aí eu consegui passar, tentei 3 vezes e aí a gente pensa, não, entrei, legal. O duro é ficar ali todo dia. E eu não peguei moradia lá na USP. Eu moro na Vila Nova Cachoeirinha, né? O bairro lá do Gabriel Jesus, inclusive. E aí eu ia e voltava todo dia para minha quebrada, entendeu? Então, é um ambiente que a todo momento te convida para não estar lá. E esse desafio a gente está encarando, por isso é importante a gente estar junto, né, para a gente não adoecer mentalmente, de estar no mercado, tá certo? De estar nesse mercado que ainda está reproduzindo várias práticas. A minha presença é curiosa, eu diria, tá? Porque, assim, é evidente que quando eu estava ali no cotidiano da faculdade, já se formava ali quem já tinha alguma aptidão, alguma interlocução com o dito mercado, os contatos. E é evidente que os meus contatos ali no universo audiovisual não existia, né? Essa rede, a rede branca de contatos, ela é poderosa, né? Até para você conseguir uma piscininha na faixa para fazer uma locação, essas coisas todas, né? Que eu vi muito isso acontecer. E os meus contatos aconteciam quando, curiosamente também, nessa época, na primeira década desse século, a gente começou a ter uma visibilidade de produções que abordaram a periferia, como Cidade de Deus, o Cidade dos Homens, né? O próprio Turma do Gueto também, né? Que até o Sidney Santiago estava nessa produção. Antônia, teve outra novela da Rede Record, então a gente teve essa visibilidade, tá certo? E aí é interessante que, por mais que teve essa visibilidade, eu me formei e eu não era convidado para os sets da galera. O Renato não era. E sempre estava ali rolando uma rede branca. Quando você ia ver o set de filmagem, era uma galera, quem decidia o rolê, né? As primeiras assistências, galera branca. Quem estava puxando o cabo, galera preta, entendeu? Então isso eu vi muito. Inclusive fui convidado, né, em vários sets a puxar cabo também. Eu queria perguntar para vocês se vocês já participaram de alguma produção em que a equipe fosse 100% negra.
Sim, sim. Não, a gente teve cota de branco, tá? Que a gente é democrático. A gente não faz racismo reverso, tá? Sim, há muito tempo já eu tenho um projeto de longa-metragem, né? E aí eu tô tentando viabilizar esse longa, ó. Ele tem 5 histórias de 5 mulheres negras, né? Aí eu consegui, muito estranho isso, mas eu consegui primeiramente fazer a segunda história, que é Jennifer, que eu rodei lá em 2010 e 11, né? E aí era uma equipe majoritariamente negra, que os cargos de decisão e de assistência de direção e tudo mais era uma galera preta e principalmente mulheres negras. Aí eu destaco, por exemplo, minha assistente de direção era a Anaí Borges, na época. Viviane Ferreira, que fez o longa agora, era a produtora do Jennifer, né? Então, essa galera aí. Eu queria saber se vocês veem que tem um tipo de estereótipo do profissional negro, tanto atrás das câmeras quanto na frente das câmeras. Eu acredito que sim, né? Em frente às câmeras já é sabido, né? Estereótipo de ser criminoso, marginal, puta e todas essas coisas. A gente nunca é retratado como uma pessoa que pode ter uma vida normal, né? Já do profissional também acho que sempre esperam que a gente esteja sempre sorrindo, que a gente seja amigo de todo mundo, que consiga unificar todos os mundos, os brancos e os negros, vivendo uma coisa linda. Que mais? Eu acho também... É um estereótipo, tipo... Você tem que estar feliz e satisfeito. Tipo, agradeça porque você está aqui. Então, acho que é meio isso, assim. Eu acho que sempre tem uma senhorita Morello para tratar a gente, né? Nesses ambientes profissionais e tudo mais. Eu lembro que quando eu estava trabalhando numa TV, eu produzia 2 programas. Era uma TV muito sacal, era a TV Ideal. Acho que vocês conhecem a revista Você S.A., né? E na época que a Abril ainda tinha algum dinheiro, ela abriu vários canais, tá certo? Um desses canais era a TV Ideal. E eu fui trabalhar nessa TV Ideal, que era até no mesmo prédio da MTV, né? E aí tá, beleza, eram os programas mais cretinos que eu produzia, e isso me deixava muito, muito chateado, né? E aí eu usava um tempo que eu acreditava, criava um tempo livre, tá certo? Era tão absurdo aquilo ali, que para eu ter saúde mental, eu vou cuidar do Jennifer, inclusive, né? Cuidar do Jennifer. Eu tinha escrito uma história que virou a 4ª história do longa-metragem, que até hoje eu não fiz, mas eu vou fazer. Não sei com que dinheiro, mas eu vou fazer. E aí nas horas vagas, eu dedicava esse esforço, né? Eu lembro que a pessoa que me convidou para trabalhar nesse lugar, ela viu, né, que eu estava ali tentando colocar em Lei Rouanet, PROAC, CMS, que era recente PROAC, né? Eu não sei se vocês manjam esse mecanismo de renúncia fiscal do Estado de São Paulo, que o PROAC é de 2006. Mas em 2007, 2008 já existia. Então eu estava nessa luta de tentar colocar em lei de incentivo. Aí eu já sabia, né, dos rolês e tudo mais, né? E aí eu lembro que quando eu estava de saco cheio, querendo sair já, aí uma dessas funcionárias falou, então, você tem que colar na Nathalie, que era uma pessoa bem mais nova do que eu, estava na graduação ainda, né? Eu já tinha me formado e tudo mais, porque ela tá botando em Lei Rouanet, entendeu? Você tem que saber disso e tudo mais. É interessante que ali ela partia do pressuposto, por mais que eu já estivesse formado, se partia do pressuposto que eu era um inocente, um ingênuo, um burro, sei lá. E isso é muito frequente. Por isso que eu chamo a ideia da senhorita Morello, né? O quanto que quando a gente está, tanto no ambiente acadêmico quanto no ambiente profissional, sempre acreditam que a gente, sei lá, sabe menos, tá certo? E eu tive várias experiências nesse sentido. Eu lembro que eu fui tentar conversar com uma agente da Juliana Alves, que é inclusive irmã da Angélica, a Márcia Marbá. Aí, na Márcia Marbá, eu tô tentando fazer esse longa, assim, assado, conversar com a Juliana Alves, que ela era agente e tudo mais. Aí, na conversa, aí rolou de novo esses papos. Nossa, você é inteligente. Aí...
Entendeu? Então, é esse lugar, sabe, que a gente não cabe mais. E espero que vocês não aceitem esse lugar. Ou, se vocês viverem num contexto que, de certa forma, tem opressões, tá certo? Se eles não baterem a colherzinha na xícara, quem viu Corra deve saber, né? Então, eu acredito que a gente precisa se colocar, tá certo? Para, de novo, a gente ter sanidade nesses tempos de fascismo. Eu queria saber se vocês já sofreram algum ato racista no set ou no trabalho. E as histórias? Mano, não, eu nunca sofri, tá ligado? Diretamente não, né? A gente... sei lá, vou falar o português, cara. Se o cara falar alguma coisa, eu vou tomar no cu na hora e vou pra cima dele. Foda-se. Eu nunca sofri, mas a gente sabe que é o olhar, né, mano? Já teve vez de eu entrar em sala de reunião, chama lá o coordenador de pós. Aí desce o coordenador de pós, uma sala com, sei lá, 20 brancos, né, machistas e o caralho é 4, e eu que vou decidir o que os caras vão fazer, entendeu? Eu que vou falar, não vou entregar, eu vou entregar, entendeu? Sei lá, então, graças a Deus eu nunca sofri um racismo verbal, mas olhar é sempre, né, meu? Olhar é todo dia. Já sofri racismo por acharem que eu não tenho grana, né? E não que eu seja rica, mas eu tenho uma qualidade de vida da hora. Só que as pessoas também têm em mente que uma pessoa negra... Todos os negros são iguais. E todos são miseráveis e precisam da sua ajuda de caridade. Então, já passei esse tipo de racismo no trabalho, por esperarem que eu seja pobre e precise de ajuda financeira. E isso é bem pesado também. É importante a gente... só trazer uma diferença, isso falando para todas e todos, acho que a galera já manja um pouco, de fazer a diferença entre o ato preconceituoso e o racismo em si, né? Fazer uma metáfora ali, o ato preconceituoso com a ponta do iceberg e o racismo, o iceberg mergulhado na água, né? Então, o ato preconceituoso por si, por exemplo, é o ato direto, né? Como eu já vivi, inclusive, no Instituto de Psicologia, né? Lá na academia e tudo mais, mas não vou detalhar aqui. Se perguntarem, eu posso detalhar um pouco mais. Agora, uma coisa cotidiana, e aí eu destaco tanto o fato de ser professor quanto estar trabalhando no audiovisual, né? É tão cômodo a gente ser confundido, não é? Não é? Do tipo, quando a gente está deixando o carro no estacionamento, aí dão a chave para, por exemplo, já aconteceu várias vezes aqui, né? Dá a chave, pode botar o meu Meriva lá, o meu... Você tá na loja, o cara pergunta, né? Quanto custa o bagulho. Entendeu? Então, a gente tem esse lugar, tá certo? Recorrente. Quantas vezes lá eu, como professor da faculdade, a galera nova que entra pergunta: como que eu resolvo aqui o computador? Porque já está acostumado a ver alguma pessoa preta. Primeiro é o preto que serve. Estou com dúvida, me sirva. Aí vai lá o preto servir, né? Mas ali é interessante que nada contra quem trabalha como técnico, e eu já fui técnico, né? Mas ali é muito cômodo a confusão, né? Ou seja, não me enxergavam como um professor ali, tá certo? E no audiovisual também, né? No audiovisual, nossa, você é diretor. E na Quebrada também, tá? Uma vez eu fui exibir lá no Capão, tenho muito carinho pelo Capão, tá certo? Não tô falando que isso define a minha relação com o Capão Redondo, né? Trabalhei muito lá no Capão já. Mas eu lembro que uma pessoa, quando eu fui exibir Jennifer, aí ela, nossa, você que fez esse filme aí? Você que é o diretor? E, evidentemente, em sets de filmagem também, né? Seja, porque quando a gente faz um set de filmagem, a gente cria um esforço de guerra, né? A gente muda aquele lugar. Eu rodei ali na estação, por exemplo, na estação Júlio Prestes, por exemplo. E aí, para as pessoas que estão em volta entender que ali eu estava na figura de direção,
ou numa figura que ali estava criando, né? Utilizando os recursos técnicos para colocar uma linguagem ali, uma história, não é esse lugar, tá certo? Então, é reiterado essa ideia que a gente não está no lugar devido. Bom, agora a gente vai mudar um pouquinho para as perguntas mais focadas em cada convidado. O primeiro é o Renato, que ele tem alguma coisa, um pouco sobre a APAN, associação, né? Por favor, se puder explicar um pouquinho o que é. Olha, a associação, o que aconteceu? A gente viveu o processo do edital de curta afirmativo ser barrado, aquela coisa toda. Isso sempre no sentido de não ser sincero com a nossa existência. A gente quer construir as nossas histórias. E em 2012, essa política pública aqui começou a se consolidar na Secretaria do Audiovisual, tá certo? Ligada ao finado Ministério da Cultura, tá certo? A gente começou a se juntar, a se conectar. A galera que estava fazendo faculdade na UFRB, eu, na ECA, outras pessoas pretas da ECA também, que passaram a não ouvir o tilintar da xícara, né? Voltando aí o Corra, né? E aí começaram a cair na real em algumas relações de raça e gênero no rolê. E a gente começou a se conectar, né? Galera preta, Facebook ajuda, depois veio o WhatsApp. Isso acabou juntando. Em 2015, a Fundação Cultural Palmares planejava abrir um edital de longa-metragem e a dotação orçamentária era de 10 milhões de reais. Que aí tinha uma articulação com o Ministério das Comunicações e tudo mais, essa coisa toda. Rolou golpe, aquela coisa toda que a gente já sabe, né? E aí isso não foi à frente, mas a gente aproveitou a mobilização para a gente estar junto. E aí começou com 20 pessoas a PAN. E a gente abriu um diálogo, inclusive, com as pessoas que, vamos abrir uma associação. Teve galera preta que não quis entrar, teve galera que rolou. E aí a gente foi aos poucos, a gente estabeleceu, a gente criou uma pessoa jurídica como associação, estatuto, aquela coisa toda, eleição, né? E aí a gente começou a jogar para o mundo. Olha, a gente tem uma associação, o nosso objetivo é pressionar o Estado por políticas públicas audiovisuais, pressionar o mercado para as nossas narrativas, tá certo? E a nossa presença a nossa presença técnica nos vários graus, tá certo? E aí a gente a gente conseguiu conceber essa associação. Você tem um estudo que foca na negritude, na mulher, no homem negro, na representação da pessoa negra. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse estudo e o que isso impacta nas suas produções. Olha, esse longa, Menina Mulher da Pele Preta, são 5 histórias, 5 mulheres negras, tá certo? É evidente que ao trazer essas personagens, eu não estou me colocando como única pessoa apta ou enfim, para falar dessas mulheres, tá certo? Agora, nesse processo que eu acabei vivendo, eu entendi, né, diante de tanta escuta, diante de histórias familiares, histórias da minha quebrada, né, eu entendi, eu me coloquei no lugar daquelas personagens que são femininas, né, nessa construção, para produzir histórias que pudessem retratar com dignidade essas pessoas, né, essas mulheres nessa sociedade. E aí a ideia foi trazer primeiro uma história mais infantil, que é Dara. Ela é infantil, mas não é uma história para crianças, né? É para criança também, porque não tem nada, mas traz um drama, né? Que a pessoa adulta também se identifica, né? E aí foi nesse sentido. O fato de estar lá as personagens mulheres, né? Eu não diria que faz parte de um estudo e tudo mais, mas fruto de muita angústia também, que à medida que você vai percebendo algumas questões de afetividade, aí você vai tentando solucionar isso, lendo a Bell Hooks,
a Audre Lorde, a que escreveu Cor Púrpura, Alice Walker, aí aquilo vai tornando mais, aí você vai ouvindo também, né? E aí acho que o resultado disso foram esses filmes aí, e que ainda estou tentando fazer, né? É evidente também que essa produção que eu tento realizar, ela também traz outros aspectos. Menina Mulher da Pele Preta traz, de fato, a história dessas mulheres negras em perfis de gerações diferentes. Da Ara criança, Jennifer adolescente, da pele clara, né? Discutindo o colorismo e tudo mais, de certa forma. A Simone discutindo a questão do afeto, né? E aí, Larissa Deolinda. Agora, se pega a Rua 9, que eu escrevi junto com a Renata Martins e outras pessoas pretas também, já tem outra temática dos anos 90. Cartas Expedicionárias, que eu escrevi, é um drama de Segunda Guerra. Olha só que insanidade. Onde eu vou arranjar dinheiro para fazer um drama de Segunda Guerra? Mas eu escrevi uma história de Segunda Guerra Mundial com gente preta. Tá certo? Não sei se vocês sabem, mas a Força Expedicionária Brasileira foi lutar na Itália. Ela é uma força majoritariamente preta, né? Então são essas histórias, tá certo? Eu tenho outras histórias e estou tentando viabilizar, tá certo? Bom, agora Ricardo. Bom, o meio da pós-produção é um meio bem complicado, né? É nada, de boa. Então tá bom. Eu queria saber se você está em projetos que você se identifica, que você curte fazer. Putz, nenhum. Brincadeira. Tô fazendo um clipe pra Majur, primeiro clipe pra ela. Tô fazendo um clipe com o Emicida, meu brother Fred dirigiu. Acho que são os únicos dois que eu tô feliz de estar fazendo, assim. Porque o resto é tudo publicidade, né? Publicidade é complexo. E qual o trabalho durante a sua vida assim que você mais curtiu fazer? Tem um filme que eu gosto muito, que é do Gordo, que é um diretor. Lá de Barretos, lá do Hospital do Câncer de Barretos, que é um filme meio que as crianças com câncer simulando eles voando. Eu adoro esse filme. Esse projeto foi bem legal ter feito. Fiz um projeto ano passado com o Criolo, um clipe com gays e trans, chamado Etérea, que estreou esse ano, no começo do ano. Esse aí eu fiz a produção executiva. Você consegue mensurar mais ou menos a quantidade, hoje em dia, trabalhando, porque você já explicou no começo, né? A quantidade de pessoas negras e brancas na sua equipe, tipo, a diferença, a grande diferença? Eu fiquei 8 anos numa produtora chamada Conspiração Filmes, onde se diz que hoje é uma produtora que traz a diversidade, etc, etc, etc. E na minha época não tinha isso. Eles